Hoje o tema é sobre Gog e Magog. Jesus está voltando e a palavra que eu tenho para a sua vida hoje é forte para a glória do Senhor nosso Deus. Hoje vamos estar falando sobre Ezequiel, capítulo 38 e 39. Para a nossa meditação vou ler o capítulo 38, versículo 3, que diz assim: E diz, assim diz o Senhor Deus, eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe e chefe de Meseque e Tubal. Meus queridos irmãos, o capítulo 38 e 39 do profeta Ezequiel fala acerca da última batalha. Uma batalha sangrenta, uma batalha terrível que haverá no finais dos tempos. A Bíblia diz que Deus será contra Gog. Nos últimos tempos, Gog vai se reunir com os persas, com os etíopes, com Pute. Muitas nações vão se reunir contra Israel, vão se levantar contra Israel. Muitos povos estarão reunidos com Gog. E por que, irmão Júlio, vai acontecer isso? A Bíblia diz que nessa batalha, no capítulo 38, versículo 12, eles vão se reunir a fim de tomar o despojo de Israel, a fim de arrebatar a presa de Israel, a fim de tomar as terras de Israel, gado, os bens. E a Bíblia diz que Gog vai ter muitas nações do seu lado nesta batalha, para levar o ouro, a prata, tomar o gado, os bens, o grande despojo de Israel. E a Bíblia diz que eles virão do extremo norte, muitos povos, um grande ajuntamento contra Israel. A Bíblia diz no capítulo 38, versículo 16, que eles subirão como uma nuvem para cobrir a terra de Israel. Aleluias! Gog vai vir contra a terra de Israel. Naquele dia haverá um grande tremor. O Senhor disse isso sobre a terra de Israel, de maneira que no versículo 20, a Bíblia diz que vão tremer diante de Deus os peixes do mar, as aves do céu, os répteis, os montes, os homens. Todos os muros vão desabar por terra diante daquela sangrenta batalha. Mas Deus vai contender por Israel, trazendo peste, sangue, chuva inundante, pedras de saraiva, fogo, enxofre. É isso que cita o capítulo 38 do profeta Ezequiel. E no capítulo 39, nós vemos Deus agora se levantando contra Gog, príncipe de Meseque e de Tubal. A Bíblia diz que com um golpe Deus vai tirar o arco da mão esquerda dele. A Bíblia diz que nos montes de Israel Gog vai cair, juntamente com as suas tropas que estarão ali com ele. Porque Deus vai pelejar por Israel. Deus vai enviar um fogo sobre Magog. A Bíblia diz que Deus, no versículo 7 do 39 de Ezequiel, Deus vai fazer conhecido o seu santo nome. Todos os gentios da terra vão saber que Deus é com Israel naquele período. A Bíblia diz que os habitantes das cidades de Israel acenderão um grande fogo e vão queimar as armas, os escudos, os bastões de mão, as lanças, durante 7 anos. 7 anos, as armas dos inimigos de Israel vão servir de lenha para o povo de Israel. A Bíblia diz que não trarão lenha do campo, não haverá corte nos bosques, não, mas as armas vão servir de fogo, de combustível para Israel. Aleluia!
A Bíblia diz que a casa de Israel vai enterrar os corpos dos seus inimigos durante 7 meses para purificar a terra de Israel. 7 meses se farão busca pelos corpos do grande batalhão, da grande multidão acompanhada de Gog. Aleluia. Deus vai reunir para o grande sacrifício os pássaros, as árvores do céu. Aleluia, que se levantarão contra Israel no final dos tempos. Deus vai se fazer conhecido aos gentios através desta grande peleja, através do seu grande poder com que ele vai derrotar os inimigos de Israel. Deus vai ser santificado aos olhos das nações, é o que a Bíblia diz no capítulo 39. E Deus vai derramar do seu Espírito Santo sobre a casa de Israel naquele período, para a honra e para a glória do nome do Senhor. Mas a pergunta que existe é: quem é Gog? Quem é Gog, irmão Júlio? Estudando alguns teólogos, eu entendi que Gog aqui não se trata acerca de um nome específico, não. Mas Gog se trata exatamente de um título. Gog aqui é como se fosse um faraó do Egito. Gog aqui é como se fosse um César de Roma. Gog aqui é como se fosse o presidente dos dias de hoje. Esse será Gog, o líder. A palavra Gog no original significa uma montanha elevada, um ápice. Significa algo supremo. Significa algo como monte. E para entendermos estas passagens do capítulo 38 e 39 do profeta Ezequiel, vemos que fala de alguns nomes antigos, como Rois, a antiga Sarmácia. Rois aqui é a Rússia atualmente. Vemos aqui falando de Magog. Magog aqui pode incluir o atual Afeganistão. Vemos aqui falando sobre Meseque, que pode ser hoje a Turquia. Vemos falando aqui de Tubal, que pode ser tanto a Turquia como o sul da Rússia e o Irã, a Pérsia, hoje o atual Irã, a Etiópia, o Sudão. Vemos falando da Líbia, os países ali próximos de Israel. Vemos falando de Gomer, atual Turquia. Vemos falando de Bet Togarma, que também pode ser atual Turquia. Então esses nomes eram da época do profeta Ezequiel, que hoje tem novos significados, mas os povos são o mesmo. A intenção é a mesma, de querer varrer Israel do mapa, destruir Israel. Gog vai ser o líder que vai liderar esta invasão, onde também ele é chamado de o príncipe. Vemos que os nomes das nações podem ser mudados, sim, mas a localização geográfica é a mesma. Vemos uma aliança, aliados de Gog, esse príncipe, tremenda. Vemos a Rússia, a Turquia, o Irã, a Líbia, o Sudão e as nações da Ásia Central se levantando contra Israel. São os que vão participar desta grande invasão. E a segunda pergunta é: onde será a invasão? Em Ezequiel capítulo 38, versículos 7 ao 9, vemos que eles invadirão as terras de Israel e virão a partir dos montes de Israel. E a terceira pergunta que nós podemos fazer é: quando se dará a invasão?
38:8 fala que no fim dos anos. Versículo 16 fala que nos últimos dias Deus vai trazer esse povo contra Israel para julgar Israel e para mostrar sua glória. Então Ezequiel afirma que esta invasão acontecerá nos momentos finais da história, em preparação para o reino messiânico de Cristo. Aleluia! Em segundo lugar, vemos que Israel vai precisar estar reunido na sua terra. E essa reunião já aconteceu em 1948, onde um brasileiro lá, chamado Oswaldo Aranha, teve a sua participação decisiva para a formação do Estado de Israel. Depois você estuda sobre a formação do Estado de Israel em 1948. O povo de Israel floresceu, a figueira floresceu. Eles já estão reunidos ali para a glória do Senhor Jesus. Existem muitas ideias erradas com relação ao ano de 1948, que diz que Israel é que invadiu. A realidade, sim, Israel iniciou o primeiro ataque desta guerra em 5 de junho, mas foi para sua própria defesa. A verdade é essa. O presidente Nasser, do Egito, já vinha anunciando durante todo o mês de maio seu plano para livrar Israel do mundo, se livrar da entidade sionista. A seguir, Nasser fechou o estreito de Tirã. Você sabia disso? Para todos os navios israelenses. Um ato que constituía motivos legais para a guerra, de acordo com a lei internacional. Israel nada fez em retaliação, não. Alimentando a crença de Nasser de que eles eram mais fracos do que os árabes. Mas em 27 de maio, a retórica dos árabes era tão estranha, era tão assustadora e similar quanto o que ouvimos hoje. Qual era a retórica dos árabes? O nosso objetivo básico será a destruição de Israel. Dizia o presidente do Egito. O nosso objetivo, é claro, era varrer Israel do mapa. Dizia o presidente do Iraque na época. Estude depois sobre a guerra de Yom Kippur, 1973. As vitórias que Deus deu a este povo. Mas para a glória de Deus, até hoje Israel tem subsistido no decorrer da história, porque Deus é com aquele povo. E a Bíblia diz que Deus amaldiçoará os que amaldiçoaram aquele povo e abençoará os que abençoarem aquele povo. Em terceiro lugar, vemos que esta invasão vai se dar quando Israel estiver desprevenido. A Bíblia diz que aquela terra foi tirada dentre os povos e todos habitarão em segurança. No versículo 8, a Bíblia diz que todos sem muro e não tem ferrolhos nem porta. Então será uma invasão quando Israel estiver desprevenido. Tivemos agora uma invasão do Hamas, onde invadiram Israel no Shabá, matando pessoas ali, civis inocentes, arrastando crianças, fazendo elas de escudo. O mundo está em guerra. O mundo está a cada dia mais terrível. E a volta do Senhor nosso Deus se aproxima. Aleluia. Nosso Jesus está voltando. Orem pela paz em Israel,
para a glória de Deus. Aleluias. E por que, irmão Júlio, vai ocorrer esta invasão? Aleluias. Primeiro lugar, para tomar posse das riquezas de Israel. Sabemos que os homens mais inteligentes da história da humanidade é a maioria judeu. Segundo lugar, porque eles vão invadir Israel para controlar o Oriente Médio. Eles querem controlar todo o Oriente Médio. Em terceiro lugar, o que é que eles querem? Exterminar Israel do mapa. Depois procura na internet sobre o estatuto do Hamas. Não somente exterminar Israel, mas a igreja, aqueles que não têm Alá por seu Deus, nem Maomé por seu profeta. Por que eles vão invadir Israel? Por causa disso. Despojo, controle, extermínio do povo de Judá. E o que vai acontecer, irmão Júlio? Quando isto ocorrer, quando tal invasão ocorrer, vai ocorrer uma grande indignação da parte do Senhor nosso Deus. E Deus vai usar 4 recursos para destruir a Rússia e seus aliados. E quais são? Em primeiro lugar, Deus vai enviar um grande terremoto. 38, versículo 19 e 20. Leia aí. Segundo lugar, qual o recurso que Deus vai usar? Deus vai usar um terrível terremoto e vai fazer com que uns se levante contra os outros. Aleluias. Em terceiro lugar, no 38, versículo 22, a Bíblia diz que Deus vai usar pestes contra o exército inimigo de Israel. Em quarto lugar, vai cair chuvas torrenciais. Aleluia. Se você ler o versículo 28, fogo, enxofre, Deus vai fazer chover contra os seus inimigos naquela época, para a glória de Deus. E aqui eu vou encerrar minha palavra falando sobre Gog e Magog. 4 importantes acontecimentos vão ocorrer na estreita desta invasão. Em primeiro lugar, haverá uma grande carnificina resultante de tal massacre. Podemos ver isso também lá em Apocalipse, Deus usando as aves do céu se reúnem para a grande ceia. Carnes dos exércitos inimigos de Deus, onde os abutres vão se apoderar daquelas carnes para comer, se alimentar delas. Segundo acontecimento, equipes de limpeza colocarão marcadores nos locais onde perceberes que existem ossos humanos. O trabalho de limpeza vai durar 7 meses para varrer os corpos que se levantarão nesta grande batalha de Gog e Magog. Em terceiro lugar, aleluia, nós vemos que isso acontecerá durante o primeiro período da grande tribulação, onde Israel vai estar queimando as armas por 3 anos e meio dos inimigos. Como eu já falei aqui no início, vamos ler 38 e 39 de Ezequiel, porque isto é importante. Leia sobre o renascimento do Estado de Israel, como eu já falei aqui. Leia, aleluias, sobre a guerra de Yom Kippur. Leia sobre isto, estuda sobre Israel. Israel é o relógio de Deus. Em meio à fúria e ira, Deus também derramará de sua graça e misericórdia. Sim, Deus vai mostrar a sua glória a todo mundo, derrotando os inimigos de Israel ali, para a glória do Senhor nosso Deus. Como nós já vemos aqui, leia Ezequiel 38, versículo 16, 23. Vemos assim que Deus vai se engrandecer ali.
Deus colocando a glória dele sobre as nações através do seu juízo, que vai mostrar aquele povo. Para entendermos certas coisas, devemos estudar sim, como por exemplo os grupos terroristas islâmicos, como a Al-Qaeda, como o Hezbollah, que são grupos terroristas. Devemos estudar sobre a Jihad islâmica. Devemos estudar sobre o Hamas, que atacou Israel, um grupo altamente terrorista, onde tem o maior domínio ali na faixa de Gaza, muitas vezes dando pão, alimento ali para os necessitados e dizendo que o problema de fome daquele povo é Israel. Estuda sobre esses grupos terroristas. Estuda sobre os povos também ali. Devemos saber quem são os árabes. Devemos saber quem são os curdos, os palestinos. Estuda sobre o Talibã, estuda sobre os persas, estuda sobre os turcos, estuda sobre o Irã, estuda sobre os curdos, estuda sobre os xiitas, sobre os sunitas. Se você quiser entender sobre a história um pouco de Israel, para a glória do Senhor Jesus, que Deus te abençoe, que nós possamos orar por Israel, que nós possamos estarmos firmes com o nosso Deus, porque tudo está se aproximando para o final dos tempos. Aleluia, Jesus está voltando para buscar a sua igreja, arrebatar o seu povo, e esse mundo entrar numa grande tribulação, se levantar o anticristo, fazendo concerto com Israel, trazendo uma falsa paz. Aleluias, induzindo muitos a receber o sinal, a marca da besta. Tudo está se cumprindo para a glória de Deus. O amor de muitos está se esfriando. Fome, guerra, terremoto, pestes. Aleluias, agora é uma praga atrás da outra. O amor de muitos esfriando. É pai contra filho, filho contra pai. Aleluias, falta de empatia, falta de amor para com o próximo. Tempos trabalhosos de que falou o apóstolo São Paulo, pessoas amantes de si mesmo, pessoas egoístas, avarentas, amantes mais dos deleites, aleluias, do mundo do que amigos de Deus, pessoas avarentas, soberbas, pessoas que estão andando na carne, que já não tem mais vontade de agradar a Deus, e a Bíblia diz que aqueles que andam na carne não podem agradar a Deus. Aleluia, as pessoas que estão dando primazia às obras da carne, à luxúria, a iras, a pelejas, a contendas, a ódios contra os outros. Tudo está se cumprindo, é a palavra do Senhor. Aliás, não há tempo mais para pregar um evangelho triunfalista. Aleluia, chave de carro, chave de hotel, chave de... Não, a palavra de hoje é Jesus está voltando. É escatologia bíblica, é o Apocalipse, é falar dos tempos trabalhosos lá em Timóteo, é falar que o mundo vai de mal a pior. Aleluia, é falar de Mateus 24, aleluia, sobre o que Jesus falou, que muitos viriam no nome dele dizendo eu sou o Cristo, e enganar muitos. É falar da fome, das pestes, de terremoto, é falar do aumento da iniquidade, é falar sobre isso, é falar do que está acontecendo, da mentira, do engano, dos falsos profetas, do anticristo, dos anticristos também, é falar das seitas, das heresias, é falar, aleluias, da necessidade de preparação espiritual, é falar da parábola das 10 virgens, que 5 eram loucas, 5 eram prudentes, mas à meia-noite ouviu-se o clamor, aí vem o esposo, as que estavam prepararam as suas lâmpadas.
tinham azeite, estavam prontas, mas tinha 5 delas que não estavam preparadas. Aleluia, dizendo, dá-lhe o nosso azeite, querendo azeite, não estavam preparadas. Enquanto foram comprar, já era tarde, fechou-se a porta. A Bíblia diz que quando fechar a porta da graça, não adianta mais bater, o Espírito Santo vai ser levado daqui junto com a igreja, uma grande tribulação haverá na face da terra. Aleluia, os cientistas já estão dizendo o que vai acontecer, grandes calores, e lá em Apocalipse está dizendo isso, grandes calores vão abrasar os homens, pedras do peso de 50 quilos caindo sobre as pessoas. Lucas fala da fúria, do bramido do mar, as pessoas desmaiando. Aleluia, os estudiosos já estão dizendo aí que futuro bem próximo, 70% da população vai estar desempregada, não vai ter emprego mais. Já se fala de uma renda básica universal para conter a fome. Olha o avanço, aleluia, do socialismo. Olha o BRICS aí, olha o dragão vermelho se levantando contra o capitalismo. Olha tudo que está acontecendo. Vamos estudar a palavra, vamos nos apegar com Deus. Aleluia. Olha a inteligência artificial. Se lembra lá da estalta lá de Daniel, cabeça de ouro, peito, os ombros, aleluia, ali de bronze, os quadris ali, aleluia, as pernas de ferro, e os pés eram em partes de barro e em partes de ferro, mas não se misturava. Por um lado era firme, por outro lado era fraco. O que? Robôs, inteligência artificial. Olha só como tudo está se cumprindo. Aleluia, os robôs, as máquinas tomando o lugar do ser humano aqui na Terra. Aleluia, se lembra daquele filme lá, o Transformers? Lembra-se do filme, desses filmes que diz de governo mundial, de redução da população. Eles já nos alertaram. Olha os desenhos dos Simpsons aí, alertando sobre tudo o que está acontecendo. Pesquisa sobre o HAARP, pesquisa sobre o Blim Blim, pesquisa sobre isso, sobre o impacto das grandes famílias influenciando a natureza. Estuda sobre isso, meu amigo, porque Jesus está voltando. Vamos nos apegar com Deus. A Bíblia diz que aquele que for santo se santifique mais, aquele que é puro se purifique mais ainda, para a glória de Jesus. A Bíblia diz que assim como um relâmpago sai do Oriente ao Ocidente, assim será a vinda do Criador, a vinda do Filho do Homem. Aleluia, não acredite se alguém disser ele está ali, está lá, está no Oriente, está no... não acredita não, porque assim como um relâmpago vai estremecer de um lugar a outro, a voz do arcanjo, a trombeta de Deus, os que estiverem em Cristo vão ressuscitar primeiro. Os que morreram em Cristo, depois nós, os que estamos vivos, seremos arrebatados com Ele nas nuvens e vamos estar para sempre com o Senhor, nas bodas do Cordeiro, ceando com Cristo 7 anos de boda, onde o próprio Cristo vai cear conosco, a igreja do Senhor, os 24 tronos, os 24 anciãos, as suas coroas de ouro na cabeça, novo nome, novas vestes brancas, aleluia, estaremos diante do trono de Deus, diante do Cordeiro, que foi morto, mas está vivo pelos séculos dos séculos. Coisa boa é falar sobre a palavra do Senhor. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.